Ele clamou a presença de Deus. E quando o cara voltou com uma resposta de sinal, o cara começou a mandar outra palavra. Olha, fala para ele descer, porque senão ele vai pegar chuva no meio do caminho. Fala para ele descer, senão ele vai pegar chuva no meio do caminho. E a Bíblia vai me dizer: dentro em pouco, os céus se enegrececeram com nuvens, com vento, e caiu a grande chuva. Pode esperar que dentro em pouco o milagre está chegando, que dentro em pouco a vitória vai bater na sua porta, porque Ele é Deus, Ele é Deus, e aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Glórias a Deus, aleluia. E existem pessoas neste lugar que Deus tem dado sinais. Você não tem acreditado. Tem pessoas aqui que Deus tem mostrado sinais, mas você só quer acreditar quando o milagre grande acontecer. Cuidado. Cuidado. Porque um dos grandes problemas é não saber lidar com a glória que Deus nos dá. E um sinal é a revelação da glória de Deus. Elias foi o único que acreditou. Imagina um servo dele. Chega para Elias e fala: olha, Elias, a nuvem que eu vi está lá, eu vim lá da banda do mar. Mas ela é do tamanho da mão de um homem. Você consegue imaginar isso, Deus? Você olhando para o mar, aonde é água e céu. E aí você vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então você consegue imaginar o tamanho da nuvem. Era quase impossível perceber essa nuvem. Mas a Bíblia vai dizer que Elias acreditou. Agora você imagina a cara do servo de Elias olhando para ele e falando assim: olha, vai lá em Acabe e avisa que é para ele se molhar, senão ele vai se molhar na chuva. Você fala, vai lá e você imagina a cara do servo: cara, esse homem está louco. Porque eu vi, o que eu vi foi uma nuvem do tamanho. Eu falei para ele o tamanho da nuvem. Eu falei para ele qual era o tamanho da nuvem. E ele está me falando que vai chover agora uma grande chuva. Ele está mandando eu ir avisar a Acabe que vai chover. E agora eu vou. Melhor eu, porque Elias era doido. Imagina a cara dele tendo que dar esse recado pro rei Acabe. Imagina ele chegando diante de Acabe naquela secura infernal, todo mundo passando a maior prova, e o cara virando para Acabe dizendo: olha, imagina bem, Elias mandou tu ir embora, vaza, porque senão tu vai pegar chuva. Sabe por que Ruth e Noemi deram certo? Porque uma acreditava na palavra da outra. Foi uma parceria de sucesso. Deus, ele coloca pessoas na sua vida que vão fazer parcerias de sucesso. Que mesmo que essa pessoa olhe e fale assim: olha, camarada, Mateus não é. Mas olha, eu acredito. Eu vou porque é o que eu estou falando. Mas sou amigo pra caramba, eu vou porque é. Deus coloca assim pessoas na sua vida. Essa pessoa, ela olha atravessada por aquilo que você está falando, mas ela sabe que Deus te usa. Glória a Deus, aleluia. Ela sabe que se você está falando, é porque o milagre vai acontecer. Glórias a Deus. Eu sempre gosto da passagem dos 5 pães e 2 peixinhos, da parte que Jesus manda os discípulos distribuir. Eu sempre fico imaginando a careta dos discípulos, um olhando para o outro. Olha, Jesus, nós temos aqui 200 denários, nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Aí, olha, vamos mandar a multidão vazar, porque não tem comida para a galera. Então, antes que a
Jesus está contando, então tá bom. Dá vocês de comer para ele. O que vocês têm aí? 5 pães, 2 peixinhos, 200 denários e mais de 5.000 pessoas para alimentar. E ó, tá todo mundo com fome, desde de manhã, porque ninguém comeu. Ninguém comeu, já está chegando 6 horas da tarde, está escurecendo, a galera está faminta. Então, Jesus, nós não temos condições. Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos, levanta para o céu. Aí Jesus abençoa. Jesus faz aquela oração e entrega os 5 pães e 2 peixinhos para eles. São 12 discípulos, nem a quantidade de discípulos tem. Aí Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos e fala: olha, separa a galera aí de 50 em 50, de 100 em 100. Até aí estava legal, todo mundo dividinho, bonitinho. Aí agora Jesus pega os pães, entrega para os discípulos e fala: agora se vira nos dedos. Entrega para a galera. Imagina a cara dos discípulos. É por isso que eu digo, e já até virou padrão dentro dessa igreja. E eu creio que Deus está levantando os crentes doidos nesse dia agora. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que Deus levante os crentes doidos, mas na fé. Os caras começaram a entregar. Os caras começaram a entregar. E eles foram entregando. E o negócio foi multiplicando. Porque quando você acredita na palavra de Deus, mesmo que pareça que é pequeno, mesmo que pareça que é impossível, mesmo que pareça que não tem condições, mas quando você começa a crer no que Deus está falando, você começa a viver o infinitamente mais. Você começa a ver o mover de Deus no infinitamente mais. Ele começa a multiplicar. Ele começa a fazer coisa grande. E aí você começa a se assustar. E quando Deus pega aquilo que não tem condições, oh, glória a Deus, e ele pega o crente doido que acredita naquilo que ele fala, Deus, ele se move de uma maneira extraordinária. A Bíblia vai me dizer que aquele povo comeu. A Bíblia vai me dizer que aquele povo se fartou. E a Bíblia vai me dizer que ainda vai sobrar 12 cestos de pães ali naquele lugar. Você pode aplaudir ao Senhor. Então o que aconteceu com Elias? Avisa. O tamanho da nuvem é na mão de um homem. Beleza. Avisa para ele, senão ele vai se molhar. E a Bíblia vai dizer que dentro em pouco os céus ficam carregados. Começa a ventar. E quando vem o vento, a chuva vem atrás. E de repente cai. Não é uma chuva qualquer. É uma grande chuva, porque o Deus que você serve, Ele é um Deus grande. Aplauda esse Deus grande. São queridos, lá em Hebreus capítulo 11, abre rapidinho para nós encerrarmos. Em Hebreus capítulo 11, eu estava lendo esse capítulo, e eu achei interessante demais esse capítulo sobre a fé. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que os caras eram criados mesmo. Os caras não tinham juízo, não. A Bíblia vai me dizer o seguinte: por meio da fé, 11:33, subjugaram os reis, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiro. Mulheres receberam pela ressurreição os seus corpos. Alguns foram torturados não aceitando o seu resgate, mas para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados
pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. Mas esse versículo aqui, Deus, ele é tremendo. A Bíblia vai dizer: homens do qual o mundo não era digno. Aplauda ao Senhor por isso, querido. O mundo não era digno, querido, desses homens cheios de fé, desses homens ousados que não ousaram crer em Deus, ser fiel a Deus. Será que o mundo também? Deus pode falar para você e você: o mundo não é digno de você, por causa da sua fé, por causa da sua confiança em Deus, porque você não abre mão do seu Deus. Oh, queridos, quando nós nos lançamos na presença de Deus, Deus faz coisas sobrenaturais na nossa vida. Deus faz coisas extraordinárias nas nossas vidas. Deus é tremendo. Nós precisamos confiar nele, nós precisamos crer nele, nós precisamos nos entregar, nos humilhar. Você vê o que uma humilhação é capaz de fazer. Ela é capaz de acabar com uma seca, ela é capaz de fazer uma nuvem do tamanho de a mão de um homem se transformar numa grande chuva. Ah, querido, se os céus se enegreceram, é porque aquela nuvem do tamanho da mão de um homem, ela foi crescendo, 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 e ficou do tamanho do céu, a ponto do céu não aguentar e mandar a abundante chuva. Glória a Deus. Eu ouvi uma frase que ela dizia assim: as pessoas, elas podem resistir a você, mas elas jamais poderão resistir ao poder da sua oração. Glória a Deus, aleluia. Quando você ora, nada resiste. Sabe por quê? Porque a oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Glória a Deus, A Bíblia aleluia. vai me dizer: e essa é a vitória que o vence o mundo, a nossa Oração. Eu não sei os sinais que Deus tem te dado, mas eu sei que é o sinal da vitória completa que vai chegar. Porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Isso é porque eu não disse, mas eu sei que você já sabe disso. Que lá parou de chover também, porque Elias também orou e determinou: só volta a chover quando eu orar para chover. E a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou e fogo do céu caiu, ele orou e parou de chover, e ele orou outra vez e voltou a chover. É por isso que o diabo investe tanto, para que nós não estejamos em oração. É por isso que o diabo investe tanto, para que você não se humilhe na presença de Deus. Porque ele sabe que quando um homem ou uma mulher, seja ele quem for, crente, não crente, cristão, não cristão, livre, liberto, endemoniado, perturbado, não interessa quem ele seja, porque a Bíblia me diz que Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer pessoa que se humilha na presença de Deus, Deus responde. Glória a Deus, aleluia. Se qualquer pessoa é capaz de clamar a Deus e Deus responder, que dirá um filho? Que dirá um filho? É por isso que ele disse: vós sendo maus, sabe dar boas dádivas aos nossos filhos, que dirá o Pai Celestial, dará boas coisas aos
acredito. É nesse Deus que eu acredito. O Deus que fala lá em Mateus capítulo 7: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e todo o que bate abre-se. Glória a Deus, aleluia. Eu entendi através da Bíblia que Deus não ouve só a oração do justo. Deus ouve a oração do injusto também. A prova disso é Acabe, a prova disso é Manassés, a prova disso é Nínive, a prova disso é aquela mulher cananeia que estava com a sua filha endemoniada, e Jesus falou que não ia fazer o milagre na vida dela, que ele não ia tirar da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos, mas ela se humilha na presença de Jesus e fala: olha, até os cachorrinhos são dignos das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E naquele momento, quando ela se humilha, Jesus vira para ela e fala: vai-te em paz, porque a tua filha está liberta. Glória a Deus, aleluia. Qualquer pessoa que clama a Deus, que se humilha, Deus responde. É por isso que às vezes você não entende. Poxa, essa pessoa faz tudo de errado, cara. Mas essa pessoa clamou aí e Deus ouviu. Sabe por quê? Porque ela se humilhou. E a Bíblia fala que os ouvidos de Deus não estão agravados, nem as suas mãos encolhidas. É por isso que nós não entendemos como é que Deus faz tantas coisas, mas se você ler a Bíblia, você vai entender. Porque a gente às vezes fala tanta besteira porque a gente não lê a Bíblia. Porque quando a gente começa a entender e ler a Bíblia, você vai entender isso. Deus não vai fazer acepção de pessoas, Deus vai ouvir a oração de qualquer um que se humilhar na presença dele. Mas é óbvio que o melhor é para os filhos de Deus. Glória a Deus. Isso aí você não tenha dúvida. Isso aí você não tenha dúvida. O melhor é sempre para os filhos de Deus. Ele fala que o melhor das nações são para os filhos. Sentar na mesa é para os filhos. A herança é para filho. Mas aí você também tem que ter a cabeça de filho. Amém, Deus? Amém. Glória a Deus. Deus chamou, foi para Elias. Elias, ele se humilhou. Você não viu que ele se humilhou? Então, meu querido, eu não vou trazer esse mal que eu falei que ia trazer sobre a vida dele. Sobre ele, não. Sobre o tempo dele, não. E Deus não permitiu isso. O Manassés também não foi diferente. Ele foi liberto porque ele se humilhou na presença do Senhor. Nínive, a mulher cananeia, aquela mulher pecadora, todos eles alcançaram a misericórdia de Deus, porque se humilharam. Queridos, a humilhação ela é uma arma tão poderosa, tão poderosa. Ela move os céus em seu favor. A humilhação move a mão de Deus em seu favor. Então, quando você for orar na próxima vez, se humilhe. Amém. Reconheça que você não é nada, mas Ele é tudo. Você não pode, mas Ele pode. Você não dá conta, mas Ele dá. Você não pode agir, mas Ele age. Aleluia. Só porque você está clamando a presença dele. Só porque você está se humilhando diante dele. Sabe por quê? Porque Ele vai nos dizer: olha, eu não vim para os justos. Eu não vim para os sãos. Eu vim justamente para os injustos. Eu vim para os doentes. Eu vim justamente para os pecadores. Porque os justos, os sãos, não precisam mais de mim. Mas os pecadores e os doentes, eles sim precisam de mim. Então, queridos, se humilhe diante do Senhor. Eu quero te convidar a orar nessa noite. Coloque de pé.